Olá senhores, como os senhores estão? Hoje eu quero falar com os senhores um pouquinho sobre banco de horas, mas é uma questão especificamente do e-social. O banco de horas foi alterado pela reforma trabalhista, e isso é conhecimento de todos, né? Na CLT já tratava do banco de horas anual, tratando que deveria ser autorizado pelo acordo coletivo de trabalho, autorizado pela convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, autorizou-se que o empregador fizesse um banco de horas individual, com cada trabalhador. A diferença é que nesse banco de horas individual, eu só posso ajustar a compensação dentro de 6 meses, ao passo que o banco de horas dentro de uma convenção ou de um acordo coletivo de trabalho pode ser compensado em até 1 ano. Temos algumas regrinhas, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui hoje, por isso que eu achei importante fazer esse vídeo, é a questão do e-social sobre o banco de horas, que de fato é algo bastante diferente do que nós temos até então. No e-social, o banco de horas passa a ser informado. Vejam só, pela primeira vez na história, nós informamos aos órgãos governamentais qual é o status, qual é o saldo de cada banco de horas. No e-social, juntamente com os eventos de folha de pagamento, nós temos 2 rúbricas que tratam do banco de horas. Uma delas é a rúbrica 9950. Nessa rúbrica 9950, vocês vão ter que informar as horas positivas acrescidas no banco de horas, isso por profissional. Então imagine que ao longo de um mês, o profissional fez 4 horas que são acrescidas no banco de horas, veja bem. Então são horas positivas. Através dessa rúbrica 9950, você vai ter que informar que naquele mês, naquela competência, foram acrescidas 4 horas extras para aquele profissional. No mês seguinte, o profissional fez mais 3 horas extraordinárias, horas além da jornada contratual, esse é o ponto, hein? Foi feito 3 horas, eu vou ter que informar pela rúbrica 9950 que foram feitas mais 3 horas positivas. E a mesma regra vale para a hora negativa. Só que aí nesse caso na rúbrica 9951. Se o empregado, por exemplo, ao longo de um mês, não estou tratando aqui de faltas justificadas pela lei, tá? Estou falando de faltas injustificadas, estou falando de atrasos do profissional, chega mais tarde ou então sai mais cedo. Isso são horas negativas. Se o empregado trabalhou a menor, por exemplo, 5 horas, então num certo dia, ao invés de trabalhar 8 horas, trabalhou somente 3. Nisso, no final do mês, eu vou ter que informar no e-social 5 horas negativas através agora da rúbrica 9951. Então a rúbrica 9950 presta-se a informar as horas positivas acrescentadas no banco de horas e a 9951 as horas negativas acrescentadas no banco de horas. Agora um ponto importante que fala no manual do e-social. Esse valor, esse cálculo que eu expliquei para vocês, já tem que se considerar o compensado ao longo do mês. Então, por exemplo, o empregado ao longo do mês fez 10 horas positivas, 10 horas extraordinárias, mas ele se atrasou por 3 horas ao longo do mês. 10 horas menos 3 são 7 horas extraordinárias que eu vou ter que lançar no e-social na rúbrica 9950, porque já é o compensado ao longo do mês. Então tomem cuidado com isso, porque a partir da entrada em vigor do e-social, de fato eles vão ter um controle e eu tenho que informar ao e-social as horas todas compensadas e as horas acrescidas e retiradas do banco de horas. Nós nunca tivemos um parâmetro desse de controle e a partir do e-social teremos. Então para você que é empregador, para você que é profissional de departamento pessoal, de recursos humanos, não se esqueçam que agora não basta você ter o banco de horas. Tem que se lembrar, ter o controle por software e lançar isso no software transmitindo ao e-social. Lembre-se sempre disso, tá? Semanalmente, no máximo por quinzena, nós lançaremos um vídeo específico abordando uma série de temas da área trabalhista. Então eu convido os senhores para poder acompanhar o nosso canal do YouTube, o nosso canal também lá do Facebook, e agora o endereço vai aparecer no final desse vídeo. Então acompanhe-nos, nós temos inclusive um grupo em que as pessoas podem trocar informações, que é o grupo de temas trabalhistas, que eu coloco também no final desse vídeo aqui, qual que é o endereço. Até o próximo vídeo, um forte abraço.